Bom dia de salvação em Cristo Jesus. Que Deus abençoe a tua casa, a tua família, os teus celheiros. Eu quero compartilhar a palavra aqui para os irmãos que se encontra em Mateus 9, o versículo 19 até o 22, que diz assim: a cura de uma mulher enferma. Jesus, levantando-se, o seguia, também os seus discípulos. E eis que uma mulher que durante 12 anos vinha padecendo de uma hemorragia, veio por trás dele e lhe tocou na orla da veste, porque dizia consigo mesma: se eu apenas lhe tocar a veste, ficarei curada. E Jesus, voltando-se e vendo-o, disse: tem bom ânimo, filha, a tua fé te salvou. E desde aquele instante a mulher ficou sã. Amém? Glória a Deus. Por 12 anos, esta mulher sofrera uma hemorragia crônica. As consultas aos médicos tinham somente aumentado a sua dor e consumido seus bens, deixando-a pior que estava quando começou o tratamento. Havia tentado todas as coisas, podia ter se tornado uma legítima cética. Então ouviu a respeito de Jesus e a sua maneira de abordá-lo. Jesus era diferente da maioria. Ela veio por trás e tocou a orla da sua veste de Jesus, desejando que ninguém, inclusive Jesus, notasse. Mas sabendo se essa mulher se sentia indigna de falar com ele, temerosa por causa da sua impureza, preocupada porque não haveria chance de conseguir uma audiência com Jesus no meio de tamanha multidão. Sabemos que tinha fé suficiente na pessoa de Cristo para acreditar na sua vida mudaria e simplesmente se tocasse as suas vestes. Ela estava certa disso, embora o texto bíblico diz claro que o corpo da mulher foi curado no momento em que estendeu suas mãos a Cristo. Isso não era suficiente para Jesus. Ele queria lhe dar mais. Jesus parou bruscamente e perguntou: quem me tocou? Os discípulos estavam incrédulos do que ele estava falando. Eles viam a multidão, mas Jesus via o indivíduo. Havia saído poder dele, mas o seu poder não havia se esgotado. A cura não havia sido completa. Ela era mais do que um corpo com hemorragia. Era uma mulher necessitada. Quando essa mulher entrou em contato com Deus, ele e ela sabiam, embora ninguém mais soubesse, Jesus não iria sair dali até que ela se aproximasse dele. A mulher fez uma abordagem tríplice. Aproximou-se, temendo-se do medo, caiu aos seus pés e contou toda a verdade. Jesus lhe deu um retorno quadruplo. Chama de filha, um termo íntimo e eterno. Garantiu que seu corpo estava curado pela sua fé, não pelas vestes de Cristo, e mandou embora livre de toda ansiedade. Vá em paz e de alma curada. Entre a cura de um homem possuído pelos demônios e a ressurreição de uma menina morta, a situação dessa mulher, segundo a visão humana, poderia ter sido considerada a menos preocupante, mas essa não era a visão de Cristo. Ele parava e ajudava a todos. Aleluia! Porque quando ela teve esse encontro com Cristo, Jesus estava indo atender o pedido de Jairo, que a sua filha de 12 anos também estava moribunda, né?
estava muito doente, né? Mas seus servos vieram e disseram para ele: não incomodes o mestre, tua filha já é morta. Porque Jesus demorou, porque na caminhada, no encontro de Jairo com Jesus, até Jesus chegar à casa de Jairo, Deus foi encontrando uma multidão, porque onde ele estava, uma multidão o seguia. E no meio, e esta mulher, sabendo que Jesus ia passar por ali, ela colocou no seu coração o desejo de tocá-lo, que ele iria curar, porque ela conhecia a fama de Jesus. Então, ela tão somente, né, ela conseguiu, né, não sei de que maneira, de que jeito ela conseguiu, porque ela estava imunda e estava sem força, porque 12 anos sangrando, com certeza tinha anemia, tinha fraqueza no corpo, tinha dificuldade de andar. Então ela foi por baixo, ela foi no meio da multidão e tocou, né? Ela teve que se agachar para. Então, eu imagino que ela foi, né, de gatinho, foi cambaleando ali, né, escondida, procurando se ocultar, né, para poder se aproximar de Jesus e tocar nas suas vestes, porque ela tinha colocado no seu coração esse desejo: se eu somente o tocá-lo, eu serei curada, né? E assim se sucedeu, né? E Jesus curou também, né? Ressuscitou, né, a filha de Jairo, porque ele disse, quando os seus servos veio falar que não incomodes mais o mestre, para Jairo, Jesus ouviu e disse para Jairo: não temas, somente creia, né? E essa é uma palavra que eu guardo muito no meu coração, né? Não temas, creia tão somente. Foi essa palavra que Jesus falou. Então eu guardo essa palavra e sempre que eu tenho oportunidade, eu sempre ministro essa palavra para alguém quando vem com alguma situação, pedir oração, vem falar comigo, eu sempre ministro essa palavra. Creia tão somente, porque Jairo creu, ele acreditou, aleluia, e ele recebeu o milagre, né? Porque já tinha até carpideiras, eram mulheres contratadas para chorar no velório. Que coisa terrível, né? Contratar pessoas ali, a família, né, já estava ali sentimentalmente ferida, apreensiva, sofrida, e ainda eram contratadas carpideiras, mulheres, para chorar. Só o sangue de Jesus, né? Você está passando por uma situação, por uma dificuldade, vem alguém para orar contigo, para te ajudar em oração, para te dar uma palavra de ânimo, vem pessoas para chorar. Só o sangue de Jesus, né? Mas é a palavra, né, que fala. E essa mensagem que eu quero deixar para os meus irmãos no dia de hoje, né? Então, somente creia. Está desempregado? Continua na persistência, procurando, orando. Muitas vezes Jesus está trabalhando na nossa situação, que a gente não veja, porque cada dificuldade que eu passei na minha vida, eu tirei uma lição positiva dela. Então, a gente fica mesmo abatido, fica triste, fica deprimido, a gente chora, porque bate um desespero, ainda mais quando você tem filhos, né? E tudo isso, mas a gente tem que crer tão somente, né, no nosso Deus, né, que Ele é o nosso seguro bem presente na hora da angústia, né, que Ele abre portas onde não tem parede. Muitas vezes eu pedi ao Senhor uma porta de escape, né, na minha dificuldade, na minha dor. E sempre, quando a porta não se abria, o Senhor enviava alguém para me abençoar, entendeu? Para me abençoar de alguma forma, até mesmo com um valor para mim ver um trabalho e numa entrevista. Amém?
Deus é o nosso provedor, Ele é o nosso socorro bem presente na hora da angústia. Creia tão somente. Essa é a palavra de hoje. Amém? Que Deus abençoe a tua casa, os teus celeiros, né, a tua família. Que Deus te dê o livramento e o escape, te livre do homem mau, sanguinário, da bala perdida, de acidente, porque nós estamos vivendo tempos muito difíceis, e nós temos que buscar o Senhor enquanto podemos encontrar, enquanto Ele está perto, né? Creia tão somente, né, que Jesus é o nosso provedor, Ele é o socorro bem presente. De onde virá o meu socorro, né? Ali no Salmo 121, acho que é 121, né? Fala, de onde virá o meu socorro? O meu socorro veio do Senhor, que criou os céus e a terra. Então você pegue esta palavra, né? Guarde no teu coração e creia tão somente que o teu socorro vem do Senhor Jesus. Mas para isso é necessário buscar, é necessário pedir, né? Pedir, dar-se-vos-á. Pedir, dar-se-vos-á. Se você não pedir, se você não orar, se você não clamar, se você não buscar, não vai cair do céu. Nós temos que buscar o Senhor com inteireza de coração, porque Ele conhece a minha e a tua necessidade. Ele sabe de tudo. Ele quer que você clame a Ele. Ele quer que você peça. Pedir, dar-se-vos-á. Amém? Glória a Deus. Um bom dia de salvação, que Deus abençoe a tua casa e os teus celeiros. Amém? Que Deus acampe um muro de fogo, porque as coisas estão tão violentas, tão, né? Que nós temos que pedir a segurança, o socorro do Senhor para a minha e para a tua casa. Amém? Glória a Deus. Jesus está voltando. Creia tão somente e busque ao Senhor enquanto pode encontrar, enquanto está perto. Leia a palavra. A palavra é o nosso alimento. Amém? Glória a Deus. Jesus te abençoe.